Capítulo de número 6. Gostaria de convidar os irmãos a ficarem em pé, para que façamos a leitura da palavra de Deus. Nos diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos reunidos no templo mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Nós sabemos que a nossa vida, a nossa família e tudo o que temos provém da Tua bondade e da Tua misericórdia. A Tua palavra diz que o Senhor é compassivo. O Senhor se compadece de nós, das nossas misérias, das mazelas da nossa vida. E nós declaramos com os nossos lábios a grandeza do Senhor, o poder do Senhor sobre todas as coisas criadas. E como teus filhos, estamos aqui nesta noite para, através da pessoa bendita de Jesus, glorificarmos e exaltarmos o teu nome que é santo. Recebe, Senhor, o nosso culto e fala conosco por tua infinita misericórdia, através das Escrituras. Em nome do teu Filho oramos. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Eu quero iniciar a minha pregação, na verdade, contando uma ilustração que eu li. E a ilustração é a seguinte: alguém que frequenta a igreja há muitos anos é questionado por um conhecido sobre a real necessidade de frequentar a igreja domingo após domingo. E essa pessoa é confrontada com a seguinte pergunta: por que razão você vai à igreja todos os domingos, por quase durante toda a sua vida? A resposta daquele cristão foi a seguinte: eu estou casado há 30 anos, e durante todos os anos desta vida conjugal, minha amada esposa sempre me preparou refeições maravilhosas. Dificilmente ela repetia uma refeição. Sinceramente, se você me perguntar o que eu comi ontem, eu preciso buscar esta informação na minha memória e talvez não lembrarei com exatidão o que eu comi. Mas o fato é que todas as refeições durante esses 30 anos foram importantes para a minha saúde, para o meu fortalecimento. Concluindo o raciocínio da ilustração, ele quis dizer o seguinte: durante todos os anos da minha vida em que frequentei a igreja domingo após domingo, talvez eu não saiba lhe dizer quais foram as mensagens que eu ouvi. Mas uma coisa é fato: que todos os domingos em que eu vi a pregação da palavra de Deus, elas foram especificamente dirigidas por Deus para um momento da minha vida. Por essa razão estou aqui. O que eu quero dizer com isso é que frequentar a igreja, viver em comunidade, servir a Deus no corpo,
é imprescindível e é algo que nenhum cristão temente a Deus deve deixar de lado ou substituir por qualquer outra coisa que seja. Isto deve ser a prioridade na vida cristã. Por quê? Primeiro porque ao frequentarmos o culto, nós reconhecemos a grandeza de Deus, a sua soberania e a sua misericórdia. Porque o que nós fazemos aqui não é assistir o culto, porque a atitude de assistir é uma atitude passiva. Seria alguém sentar-se no banco e apenas assistir, como alguém senta-se num sofá e assiste a um programa de televisão. Na verdade, o que nós fazemos aqui todos os domingos à noite é cultuarmos a Deus. E isto envolve as nossas ações, então a nossa participação é ativa. Cada um de nós cultuamos a Deus através dos louvores, através da oração e também ao ouvir a pregação da palavra de Deus. Há outras importâncias contidas aqui nesse contexto. Uma delas é a necessidade de nós nos relacionarmos. Por sermos seres humanos sociáveis, nós precisamos estar em contato uns com os outros, porque a nossa personalidade, o nosso caráter é formado à medida em que nós temos contatos com os nossos semelhantes. Se você começar a ter mais contato ou um contato mais intenso com pessoas que não temem a Deus, que não priorizam a casa de Deus e que não têm comprometimento com a palavra de Deus, você vai perceber que com o passar do tempo você vai se comportar semelhante àquelas pessoas. É por isso que o salmista diz que é bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores. É alguém que reconhece a importância de estar na comunidade cristã. Seria também um abuso nosso, uma vez em que fomos chamados pela graça de Deus e compreendemos que todos quanto estão no culto são filhos de Deus, nós estaríamos abusando da paciência e da convivência, uma vez que desprezamos a companhia daquela pessoa que está do nosso lado. Resumindo, o apóstolo Paulo escreve uma carta às igrejas de uma determinada região. A Galácia era uma região. Algumas cidades compõem essa região, como Derbe, Listra, Antioquia, Icônia. E nestas cidades haviam igrejas que eram compostas tanto por judeus que se converteram, quanto por gentios. Até este período em que o apóstolo Paulo escreve esta carta, havia uma certa dificuldade de evangelização dos gentios. Os apóstolos estavam apenas pregando para os judeus. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele começa a carta fazendo primeiramente uma defesa do seu apostolado. Ele não era reconhecido ainda na igreja de Jerusalém, a igreja inicial, a primeira igreja, como um apóstolo. Quando ele passa pelo período da sua conversão, registrado em Atos, quando ele tem a experiência com Jesus, ele se afasta por aproximadamente 3 anos e alguma coisa, para as regiões da Arábia, onde a Bíblia não registra exatamente o que ele faz naquela região. É possível que Paulo precise agora reorganizar os seus pensamentos, encontrar um equilíbrio emocional, porque ele havia matado e humilhado e perseguido muitos cristãos, mulheres e crianças inclusive. Então Paulo é uma personagem que as pessoas não querem ver. Ele não é aceito popularmente, principalmente por aqueles que eram cristãos. Mas depois ele vai para Jerusalém e no primeiro momento ele não consegue encontrar Pedro, Tiago e João juntos, mas ele fala da sua conversão, do momento em que ele teve a sua experiência com Deus, e então ele continua a pregar o Evangelho entre os gentios. Depois de 14 anos, Paulo volta para Jerusalém, ele tem uma experiência com Deus, ele leva Barnabé, ele leva Tito, e então ele conta sobre o seu ministério e o que Deus estava fazendo através da vida dele. Neste momento, os apóstolos reconhecem que Paulo é chamado para pregar entre os gentios. Diz o texto que eles oram por Paulo, impõem as mãos sobre ele e fala para ele pregar aos gentios, especialmente para ele lembrar dos necessitados. E começa o ministério de Paulo, já reconhecido agora entre os apóstolos de Jesus. Nas igrejas desta região,
Os gentios que haviam se convertido estavam em comunhão com a igreja, quando de repente começa a surgir um movimento judaizante dentro da igreja. Os judeus que haviam se convertido chegam à seguinte conclusão: é necessário que aqueles que foram gentios, que não eram da circuncisão, chamados aqui no texto de incircuncisos, esses deveriam passar pela circuncisão e também observar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Quando Paulo recebe essa informação, ele começa a escrever a carta aos Gálatas. E ele vai falar sobre a verdadeira vida cristã, como o cristão deve se comportar e como ele vai evidenciar o chamado de Deus na sua vida. Depois de defender o seu ministério, depois de trazer organização e direção para a igreja, no capítulo 6, ele fala algo sobre a epígrafe que é colocada aqui pelos tradutores, façamos o bem a todos os homens, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre esses primeiros 10 versículos, quais são os ensinamentos de Deus através do apóstolo para a igreja de Jesus. No primeiro versículo, nós vamos aprender que a verdadeira vida cristã, que a verdadeira espiritualidade só pode ser mostrada através do amor. Veja o que ele diz no versículo 1. Ele começa assim: irmãos, ele chama a atenção de toda a congregação e ele vai apontar um possível flagrante na igreja. E ele diz assim: se alguém, ou seja, se uma pessoa for surpreendida em algum pecado. Essa palavra surpreendido aqui no original significa literalmente pego em flagrante. Quando você encontra alguém na prática do pecado, não quando você ouve a respeito. Um adágio popular: pego com a boca na botija, ou pego no pulo, como diz uma amiga minha, porto-felicense, cortando um 12. Quando você pega a pessoa naquela situação difícil e de repente você tem a certeza de que aquela pessoa está na prática do pecado. E ele diz assim: se esta pessoa, ou se uma pessoa da igreja for pega em algum pecado, aí ele vai chamar a atenção, não para aquela disputa de espiritualidade que existia na igreja da Galácia, mas ele vai mostrar que dentro da igreja existem aqueles que se dizem espirituais. E ele diz o seguinte: ele não diz que eles não são espirituais, ele continua afirmando. E ele diz: vocês que são espirituais. E essa palavra aqui é aquele que é considerado maduro o suficiente para discernir situações. Não é alguém que recebe prestígio, não é alguém que recebe admiração, não é alguém que possui oratória, não é alguém que é evidenciado por um dom ou por uma vocação. É alguém que tem comunhão com Deus e conhecimento de Deus a tal ponto de ser considerado maduro espiritualmente para discernir certas situações. E o apóstolo vai dizer: estes que são espirituais, quando encontrar alguém em flagrante de pecado, qual é a atitude? Ele deve procurar restaurar esta pessoa com mansidão. O que havia na igreja era uma verdadeira disputa de espiritualidade. E aqueles que estavam presos aos rituais do Antigo Testamento, eles se apoiavam nessa postura para julgar aqueles que não conseguiriam ser assim. Então imaginem vocês a igreja tendo normas e regras que não estão embasadas na palavra de Deus. Suponhamos que a direção da igreja estabeleça normativas e diga assim: as pessoas que fizerem de determinada maneira são mais espirituais do que os outros. O que vai acontecer na comunidade é uma verdadeira disputa para evidenciar quem é mais espiritual. Vamos usar a questão, por exemplo, dos usos e costumes. Quem se vestir de maneira mais recatada, mais conservadora, mais ortodoxa, essa pessoa é mais espiritual. Então vai haver uma disputa. Aqueles que olharem para os outros, que estiverem com uma vestimenta que não se enquadra naquela normativa, ele vai ser automaticamente julgado como menos espiritual. Então o que acontecia nesta igreja era exatamente isso.
aqueles judaizantes eram os agitadores da igreja. Eles estavam julgando pessoas, dizendo que são mais espirituais do que estas pessoas. E ele vai continuar dizendo: então, se são espirituais, vocês devem procurar restaurar. A restauração, e não a exclusão. E aqui ele vai demonstrar o amor. Interessante é que o apóstolo, ele deixa bem claro que o mesmo pecado que escraviza ou que derruba um pode derrubar outro. Então não existe na igreja supercrentes. Desde o pastor, presbíteros, diáconos, líderes, qualquer membro da igreja, todos estão sujeitos ao pecado, se não recorrerem em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo continua no primeiro versículo dizendo: agora, cuide-se. E esse cuidado aqui é a maneira dele prevenir que aquela pessoa que vai agora procurar restaurar o que está em pecado, não seja ele também envolvido ou enlaçado por aquele pecado. Porém, cada um para que também não seja tentado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele sabe, assim como eu e assim como você, que ele está sujeito às mesmas paixões e tentações que qualquer um da igreja. E que qualquer pessoa que ainda buscando a restauração, buscando a santificação, buscando com mansidão e com brandura, essa pessoa também está sujeita a cair em pecado. Eu quero exemplificar para nós entendermos melhor aqui. Imaginem uma pessoa morrendo afogada. A pessoa está se afogando. Saber nadar apenas não é o suficiente para você resgatar aquela pessoa. O que Paulo está dizendo é que conhecer a Deus apenas aqui, ou as Escrituras, não é o suficiente para você resgatar alguém da vida de pecado. Alguém que saiba nadar deve, isso é técnica de salva-vidas, ele vai primeiro aproximar-se da pessoa e tentar acalmar a pessoa. Depois ele vai chegar por trás da pessoa, vai colocar a mão ou o braço por baixo da axila e segurar no queixo da pessoa e levantar para que ela não engula água. Sabia disso? Só que ele tem que fazer isso em fração de segundos. E não se esquecer de deixar o braço mais hábil para nadar. E com as pernas impulsionar até levar a pessoa num lugar seguro. O que o apóstolo está dizendo? Exatamente o que Cristo ensina em Mateus capítulo 18, versículo 15. Quando ele diz assim: se alguém pecar, vocês que são espirituais, o que você deve fazer? Você deve expor aquela pessoa e humilhá-la publicamente? Claro que não. Você deve procurar o irmão e conversar com este irmão sobre o seu pecado. E se este irmão reconhecer o seu erro, ganhaste o teu irmão. E Jesus disse o seguinte: mas se ele não te ouvir, vá novamente a ele, agora levando consigo 2 ou 3 testemunhas. E aí você vai tentar convencer a pessoa, apontar os erros da pessoa, na tentativa de restaurar esta pessoa. Se ele não ouvir as testemunhas, se ele não ouvir essas pessoas, deverá agora ser direcionado à igreja. Se ele não ouvir a igreja, aí sim deverá ser tratado como um gentio, como um publicano, como um pagão. Aí sim deveria ser excluído. Então o que Cristo ensina é exatamente a restauração com mansidão. O apóstolo Paulo está ensinando à igreja que essa disputa de espiritualidade, na verdade, é a falta de espiritualidade. E que nós devemos amar os nossos irmãos e procurar a restauração. Um segundo ponto: toda liberdade, como a liberdade cristã, é limitada pela lei de Cristo. Vejamos o verso 2. Diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Primeiro, ele vai começar dizendo: levem os fardos. Ele não diz que essa liberdade que nós temos ao conhecer a Cristo
deve nos colocar em uma condição para dizer às pessoas assim, ó, cada um por si, Deus por todos. Não há espaço na igreja para exclusividade. Aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele deve levar os fardos. E essa palavra fardo aqui significa lutas, tribulações, dificuldades. O que o apóstolo está vendo aqui são dois aspectos. Primeiro, o isolamento social. Toda pessoa que entra num processo de provação, e o fardo que ele diz aqui é pesado, mostrando a intensidade da provação que algumas pessoas enfrentam, ele está dizendo que estas pessoas têm a tendência ao isolamento. É natural que estas pessoas comecem a se afastar do corpo. Ela vai primeiro entrar num processo de indiferença, não vai conseguir mais aceitar a palavra de Deus, não vai mais orar, não vai mais ter vida devocional, e ela vai começar a se afastar dos cultos. Por quê? Primeiro porque no culto se ouve a palavra de Deus, isso vai confrontar os pecados. E segundo, porque no culto eu reencontro irmãos que vão perguntar os porquês da vida. Não veio no culto passado, por quê? Está tudo bem? Não veio no trabalho da igreja? E as pessoas que estão nesse processo de fardo, elas procuram o isolamento. Então Paulo está dizendo o seguinte: levem os fardos uns dos outros. Aqueles gentios estavam sendo humilhados, constrangidos, estavam passando por um processo de muita dificuldade. E eles deveriam levar o fardo. É como alguém que está se exercitando com uma companhia. Então, num período de estresse ou de cansaço, ele tem a motivação daquele que está com ele, que vai levar o seu fardo. Como, por exemplo, as corridas que nós fazemos no Taquanal. A primeira vez que eu fui correr, eu estava assim, em esgotamento físico. E eu fui correr logo do lado do Ricardo, que já corre há mais ou menos uns 6 anos. Quando chegou o segundo quilômetro, ele disse assim: Ricardo, eu não aguento mais, eu vou parar. E ele falava assim: pastor, não para, não para. Olha lá os pedalinhos que ficam próximo à chegada, né? Até hoje eu estou procurando esses pedalinhos. Mas a motivação dele foi muito importante. Na última vez, ele quis diminuir o tempo. Quando chegou 2:100, senti uma pontada no abdômen e eu parei e falei: Ricardo, não dá. Mas pode continuar que eu sei que você consegue. Sabe o que ele fez? Ele falou assim: se o senhor não for, eu também não for. Estamos juntos, então a gente vai caminhando. Aí só vi passar João Laurentino, Fábio, falei assim: olha aí, ninguém parou, né? Mas é que ele era o companheiro da corrida. O que Paulo está dizendo é exatamente isso. Quando vier esse momento de estresse, esse momento de desgaste físico, espiritual, em que você perceber que o irmão não está mais aguentando sozinho, carrega o fardo. Ao invés de acusá-lo, ao invés de apontar o dedo, ao invés de mostrar os seus pecados, demonstre a ele o amor cristão e como Deus pode restaurar a sua vida. Daí a importância da vida em comunidade, a importância de nós estarmos reunidos, a importância de nós nos ajudarmos de maneira recíproca. E aí ele vai dizer o seguinte, que esta lei, ela não é escravizadora, mas que esta lei também limita. O que os judaizantes faziam com a igreja era estabelecer as leis do Antigo Testamento. Estavam exigindo que a igreja cumprisse com a lei de Moisés. E esta lei, ela estava escravizando a igreja. Por isso que Paulo diz assim: o que aconteceu com vocês? Vocês começaram no Espírito e agora querem terminar na carne? Ou seja, vocês foram chamados pela graça de Deus e agora querem ser meritocráticos? Acreditam que vocês mesmos, por observâncias religiosas, pela santificação exterior, podem alcançar a salvação? Mas também, esta liberdade não nos dá licenciosidade. Ela não nos permite afrouxar as rédeas. Ela não nos permite viver de maneira relaxada, indisciplinada. A liberdade da lei de Cristo nos sujeita à graça de Deus. Então, é papo furado essa história de que eu não sou salvo pela graça, eu não sou salvo pela eleição, eu não vou para o céu de qualquer jeito, então vou viver de qualquer jeito. Foi o erro do hipercalvinismo, né?
de acreditar que por viver de qualquer jeito está salvo, independente das circunstâncias. Porque a evidência de quem é salvo, de quem é chamado, de quem é eleito, é exatamente esse processo de santificação. Então nós estamos dentro desta aliança e dentro desta lei de Cristo, que são os seus ensinos morais. É por isso que Paulo vai sempre fazer menção ao comportamento de Cristo. Ele sempre vai transmitir à igreja o que Jesus ensinou. Ele é a nossa referência. Não é nem o apóstolo Paulo. A nossa referência é Cristo. O seu amor, a sua disciplina, a sua vida de submissão. E aí nós percebemos claramente isso quando nós lemos Gálatas, no capítulo 5, um capítulo antes, versículo 13, que diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Vocês saíram da escravidão do pecado. Mas não usem essa liberdade agora que Cristo deu a vocês para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Maravilhoso isso. Ele está dizendo o seguinte: se em outro momento a preocupação de vocês por causa da escravidão da lei era de olhar apenas para o que delimita a vida de vocês, sobre as observâncias, o comportamento dia após dia, agora vocês podem olhar para o outro e ajudá-lo, porque vocês estão não mais debaixo da lei de Moisés, mas agora na lei de Cristo. E a lei de Cristo não é escravizadora, embora seja limitadora. Toda lei tem os seus limites. Por quê? Se nós vivemos sem limites, nós estamos sendo libertinos. Agora, nós fomos chamados para viver na lei de Cristo. Um outro ponto, e o terceiro ponto: todos nós estamos neste processo de santificação. Versículo 3 ao versículo 5 diz assim: se alguém se considera alguma coisa, o apóstolo Paulo, ele sempre faz isso. Ele nunca vai apontar a terceira pessoa, ele chama sempre a atenção para nós mesmos, como alguém que olha no espelho e ele diz assim: se você se considera alguma coisa, o que seria este alguma coisa, pastor? Se você se considera ou se julga maduro, espiritual, aquele que ele menciona lá no começo, vocês que são espirituais, é a este mesmo público que Paulo está dirigindo a sua palavra. Se vocês se consideram alguma coisa, mas não são nada ou não sendo nada, enganam-se a si mesmos. Ou seja, se você tem apenas a aparência de religioso, de espiritual, e se diz espiritual e se diz maduro, mas não é, você não engana a igreja, você engana-se a si mesmo. O que ele está ensinando é que o que deve avaliar o nosso comportamento não é o que o outro acha. Nós temos esse hábito, já percebeu? De nos preocuparmos demasiadamente com o que o outro acha. O que ele acha de mim? O que o pastor acha de mim? Ou o que o irmão acha de mim? E aí nós corremos esse risco de vivermos assim, sempre preocupados em demonstrar ao outro que estamos bem, e dizemos isso: está tudo bem? Sim, está tudo ótimo, mas não está bem. E nós nos fechamos numa redoma, não falamos dos nossos problemas, não compartilhamos, não procuramos um ombro amigo, e o outro também não nos oferece. Então nós estamos numa igreja com muitas pessoas e nos sentimos sozinhos. Nossa solidão da alma. Estamos com as pessoas na igreja, estamos no corpo e nos sentimos sós. E entramos num processo de escuridão, num processo de desgaste tão grande que parece que as nossas forças vão se esgotando. E aí qual é o conselho do apóstolo? Cada um examine os seus próprios atos. Assim como ele, sendo apóstolo, deveria examinar a sua própria vida, os líderes da igreja da Galácia também deveriam examinar a própria vida ao invés de examinar os outros. Assim também nós, a igreja contemporânea, a igreja atual, nós devemos estar preocupados em examinar os nossos próprios atos. Não examinar os atos de outros ou dos nossos irmãos. Não também dar liberdade à vida de pecado da igreja. Não é isso que Paulo está dizendo.
Uma vez que houver indisciplina, esta pessoa deve ser admoestada, advertida, corrigida. Mas a nossa preocupação não deve ser o de examinar o outro, mas antes reconhecer as próprias culpas. Alguns anos atrás, quando eu trabalhava na farmácia, teve a virada de ano novo e o filho do dono da farmácia comprou umas bombas. E ele ficava na frente da farmácia explodindo aquelas bombas, umas bombas enormes assim. E o dono da farmácia, nós íamos fazer plantão, ele estava conversando comigo na calçada. Aí ele falou assim: então Luiz, cuida da farmácia e eu volto depois, um pouco antes do horário de fechar, eu vou descansar. Eu estava trabalhando muito, final de ano, corrido. E ele entrou no carro e enquanto ele fazia a volta no quarteirão, o filho dele olhou para mim e disse assim: eu posso estourar essa bomba na frente da farmácia? Não sei por que razão eu concordei com aquilo. E para piorar a situação, nós tínhamos uma placa enorme com o nome das empresas que eram conveniadas. Talvez na minha intenção de não tornar tão visível aquela explosão, eu falei para ele assim: coloca atrás da placa. Eu não tinha ideia que a placa ia causar um impacto. Explodiu a placa. Fez um barulho assim, ouviu-se por todo o quarteirão. Para vocês terem uma ideia, o pai dele estava no outro quarteirão e ouviu a explosão. E voltou. Quando ele voltou e ele viu a situação da placa, ele deu uma bronca tão grande no menino. Mas ele falou tanta coisa. E o menino chorava. E eu fiquei quieto. Porque ele estava irado. Aí ele entrou no carro e foi embora. E eu fiquei: meu Deus, que situação. Tinham outros funcionários na farmácia e eu falei para eles assim: olha, eu preciso sair, eu preciso conversar com o dono da farmácia. Peguei a moto de entrega e fui na casa dele. Ficou surpreso, cheguei no portão e: mas o que aconteceu? Eu falei assim: eu vim aqui para dizer que a culpa da explosão foi minha. Mas como assim? Eu falei assim: eu não sei por que razão, eu sinto vergonha disso. Ele pediu autorização para explodir a bomba e eu mandei ele colocar no meio da placa, era um cavalete. E explodiu e você brigou com ele e a culpa, é claro que é dele também, porque ele estava explodindo as bombas, mas aquela situação, a culpa é minha. Ele falou assim: poxa, eu não esperava isso, mas tudo bem. Até hoje, nós temos uma amizade muito grande. Ele nunca zombou disso, não me cobrou a placa, me perdoou e reconheceu que mesmo sendo adulto e irresponsável, a gente comete erros. Eu senti muita vergonha, mas o que eu precisei fazer naquele momento era examinar os meus atos. O que Paulo está dizendo aqui à igreja é o seguinte: se vocês se julgam espirituais, examinem os atos de vocês. Por que é que nós não temos capacidade de reconhecer as nossas culpas e falhas e pecados? Porque isso nos constrange, isso nos incomoda, faz nos sentirmos nada, lixo. Mas é importante porque este é um processo de lapidação do nosso caráter. Não vai entrar no céu nenhum que se diz crente que não reconhece as suas culpas. Porque o arrependimento, segundo as Escrituras, é a tristeza promovida no coração do piedoso pelo próprio Deus. E se eu não sentir vergonha dos meus pecados, não há arrependimento. Eu peco e eu digo assim: Senhor, me perdoa. Vou e peco de novo, me perdoa e peco de novo. Isso não é arrependimento. O real arrependimento, a pessoa que examina os seus atos, ela sente vergonha dos erros que ela comete. Mas também não é uma culpa, um sentimento de humilhação que deixa a pessoa estagnada, parada, mas ela alavanca. O reconhecimento dos erros e das falhas faz com que essa pessoa se desperte. E aí ele diz assim: então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. O apóstolo Paulo, ele é muito audacioso, ele faz trocadilhos aqui. Porque aquele que fala tanto da graça de Deus, que teve uma experiência
e foi a ele revelado coisas do céu, que são inefáveis aos homens, que tinha um espinho na carne, que segundo ele era um enviado do diabo para lhes bofetear, e que ele havia orado a Deus 3 vezes. Isso é o limite que os judeus oram. E Deus disse assim para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algo que confronta a própria palavra dele, né? Na verdade, o que Paulo está dizendo é o seguinte: aqueles que se dizem espirituais e que não são, se vocês olharem os erros de vocês, e aí vocês chegarem à seguinte conclusão: olha, eu me julgava maduro espiritualmente, mas eu não sou, e você se humilhar, aí sim você deve se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Como é que eu sei que Paulo está dizendo a respeito da graça de Deus e que esse orgulho não é o orgulho que se estriba no próprio conhecimento? Quando eu continuo lendo a carta dele. 4 versículos à frente do que nós paramos no 10, no 14 ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, ele também foi fariseu, ele também foi um judaizante, né? Que eu jamais me glorie. Ou seja, ele diz para gloriar-se em si mesmo, agora ele diz: mas que eu jamais me glorie. Versículo 14: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está dizendo? O orgulho para o cristão é orgulhar-se na cruz de Cristo, porque quando ele vence o pecado, ele não vence porque ele diz assim: eu sou bom, eu sou o cara. Porque muitos não vencem esse pecado, mas eu venci. Muitos são seduzidos a assistir novela, Big Brother. Eu não, eu sou o cara. Muitos não conseguem jejuar, não conseguem ter vida de oração diária. Eu consigo. Paulo está dizendo que se você fizer qualquer coisa que seja agradável a Deus, é através de Cristo. E qualquer coisa que você faça que não seja por Cristo é idolatria. Então você vai chegar na igreja, se não for por Cristo e através dele, para ele, você vai olhar para os demais e falar assim: eu sou bom. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O reformador João Calvino dizia o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se nós não fizermos por Cristo, para Cristo, por meio dele, é idolatria. Até mesmo as boas ações. Então tudo o que nós fazemos é para que nós reconheçamos o poder do sacrifício da cruz de Cristo. E ele vai terminar o versículo dizendo o seguinte: sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O apóstolo Paulo ele faz uma mudança de raciocínio. Quando ele começa, ele fala sobre fardo, depois ele diz sobre carga. Quando ele faz a menção de fardo, ele está dizendo sobre o que o outro passa. Agora ele diz que cada cristão, individualmente, tem a sua carga. A vida cristã é uma vida de desafio. E essa palavra carga, no original, significa obrigações. É por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não está dizendo: eu vou tirar o seu fardo, a sua carga, e vou deixar você sem nada. Ele diz que ele vai colocar o seu fardo, que ele é suave, que esse fardo é leve, mas há um fardo. Então vida cristã é uma vida de obrigações. Volto ao início da minha pregação. Vir à igreja faz parte da obrigação do cristão. Quando pessoas abandonam o culto a Deus por qualquer outra razão e começam a estabelecer outras prioridades a não ser cultuar a Deus, ela está abandonando as obrigações que estão contidas na lei de Cristo, nos seus ensinos morais. 4º ponto. Depois de ensinar a igreja, o apóstolo Paulo diz assim: que Deus vai dar o fruto do nosso trabalho. Tudo que você faz, irmão, tudo terá uma recompensa. Veja o versículo 6 ao versículo 8. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Essa palavra instruir, em algumas versões é ensinar, significa no grego koinoneu, que significa literalmente tornar-se participante ou sócio. Ou seja, se você ouve as pregações
que o pastor Luiz ministra, você é meu sócio. O que você tem é meu, é brincadeira. Mas a preocupação do cuidado pastoral deve ser uma prioridade da igreja. Por isso que hoje pela manhã eu elogiei o trabalho do conselho, principalmente do presbítero Fábio, como tesoureiro da igreja. A prioridade e entender a importância daquele que está responsável pelo ensino da igreja. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer assim: compartilhe as coisas boas com aquele que o instrui. E aí ele vai fechar o seu raciocínio dizendo: não se deixe enganar. Havia muitos que estavam enganando algumas pessoas da igreja. E ele diz: não se deixe enganar, porque estes que não levam a sério os meus ensinos estão zombando de Deus. E de Deus não se zomba. E ele vai usar uma linguagem da agropecuária, referindo-se a semear e a colher. Ou seja, ele está dizendo que para toda ação existe uma reação. Em tratando-se da vida cristã, ele vai dizer o seguinte: pois o que o homem semear, isto também colherá. Olhe para a sua vida hoje. O que é a sua vida? Olhe para todos os aspectos dela. Examine todos os seus atos. Trabalho, família, vida social, vida ministerial, sua vida espiritual, sua relação com qualquer pessoa que seja, seus bens. Faça uma análise. O que você tem hoje e o que você é o que você colheu daquilo que você plantou. Simples. Ninguém consegue, por exemplo, ter recursos se não for uma pessoa que se previne, que tem bom planejamento, que consegue enxergar a prazo. Estou lendo um livro do sociólogo alemão Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele diz que é atribuído aos protestantes, principalmente aos calvinistas, a ética capitalista. Porque ao aprenderem que devem viver para a glória de Deus, um sociólogo alemão, ele não é cristão, ele diz o seguinte: que estes aprenderam a viver para a glória de Deus de tal forma que eles vão viver de maneira mais simples possível e ganhar o máximo possível, fazendo do seu trabalho um instrumento que glorifique a Deus. Ao ponto que os católicos trabalhavam sob uma sensação de juízo, os protestantes calvinistas trabalhavam para a glória de Deus. Isso trazia uma sensação de alívio, de alegria, e eles trabalhavam melhor e conseguiam angariar mais recursos. E ele vai atribuir a estrutura dos Estados Unidos, porque os pais peregrinos foram os primeiros calvinistas que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos, que criaram as bases governamentais americanas. Aí você fica assim: nossa, mas por que os Estados Unidos é sempre o melhor país do mundo? É um país de origem protestante, ele tem a sua raiz bem fundamentada. O espírito de patriotismo americano é muito diferente do brasileiro. Quando há uma crise como aconteceu lá em Nova Orleans, o americano, eu digo isso porque eu tive a oportunidade de conversar com um americano, né? Eu conheci na casa de uma irmã em Dayatuba, a irmã Regiane, ela é secretária executiva da GM, e eu perguntei para ele por que os americanos são tão rápidos assim. E ele disse que o espírito de patriotismo é muito intenso no americano, é diferente do brasileiro, né? Talvez pela miscigenação, pela mistura das raças, o sincretismo religioso. A maioria dos presidentes dos Estados Unidos foram presbiterianos. Então isso já está na confissão da própria Constituição do país. E é interessante porque aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E aí Paulo ele vai dizer o seguinte: quem semeia para a sua carne, ou seja, aquele que vive em função dos próprios interesses, que não prioriza o reino de Deus, que não está encaixado em Mateus capítulo 6, as palavras do Mestre Jesus, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Estes que plantam e que semeiam apenas na própria carne, que vivem atrás dos seus próprios desejos, eles vão colher o quê? A destruição. Ele está dizendo: como é que essa pessoa vai morrer? Ele está dizendo que quando esta pessoa estiver diante do tribunal de Cristo, ele vai ser condenado, porque ele não viveu para a glória de Deus, ele viveu para a sua própria carne, para a sua própria vontade. Mas, diz o apóstolo,
Quem semeia para o Espírito, ou seja, aquele que vive segundo o padrão moral de Cristo Jesus, que anda pelo Espírito de Deus, ele colherá a vida eterna. Ainda que você sofra nesta vida, ainda que você não tenha os melhores recursos deste mundo, quando você estiver diante do tribunal de Cristo, o tribunal onde todos nós estaremos, tanto os ímpios quanto os justos, nós vamos ouvir uma frase diferente dos ímpios, que serão lançados no fogo eterno. Nós receberemos o cumprimento da promessa de Deus. Entra no descanso do teu Senhor. Se você planta para o Espírito, se você semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. No último lugar, ele conclui, e eu coloco essa temática: todo sucesso vem de Deus mediante a perseverança. O apóstolo Paulo ele consegue fazer isso, né? Mostrar a soberania de Deus e a perseverança do homem. Uma vez perguntaram para Spurgeon, um pastor batista da Inglaterra, e disseram assim para ele: pastor, como que o senhor, sendo calvinista, consegue associar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? A resposta dele foi: eu não reconciliar. A resposta dele foi a seguinte: eu não reconcilio amigos. Ou seja, Deus soberanamente determina todas as coisas, e dentro dessa determinação as minhas responsabilidades estão incutidas, porque eu não sei qual é a vontade perfeita de Deus, mas eu sempre vou procurar fazer, e em última instância a vontade dele prevaleceu. Então todo sucesso ele vem de Deus, mediante a perseverança. Versículo 9 ao 10. E não nos cansemos de fazer o bem. Paulo está dizendo à igreja: não se cansem, não cansem, não sejam tediosos, não sejam prolixos, não fiquem se arrastando. Você já percebeu o que é o cansaço? Arrastar as tamancas. Aquela pessoa que acorda de manhã, ao invés de levantar disposto para tomar um bom café da manhã, orar a Deus e planejar o seu dia, suas atividades, ele senta na cama e fica pensando, e pensa, e pensa, e pensa, não faz nada, desanimado. Sabia que a depressão ela é recorrente desta frustração causada pelo cansaço? Então é como um poço fundo em que você vai caindo, vai caindo, vai caindo. E por mais que alguém tente te reanimar, conversar com você, segundo a psicologia, a pessoa só sai do quadro depressivo quando ela tem um insight. Um insight significa, na linguagem da psicologia, é cair na real. Quando a pessoa percebe: opa, preciso... Porque ninguém tira ninguém do quadro depressivo. Ele precisa voltar por si mesmo. Ele precisa ter esse despertamento. Então esse cansaço, ele é caracterizado por isso, por se arrastar. Aí eu fui fazer uma pesquisa comparado à vida física, estou concluindo aqui, por quais razões a pessoa pode ter um cansaço extremo. Primeiro, por desorganização, falta de disciplina. Uma pessoa que tem responsabilidades no seu trabalho, suponhamos que você trabalha no departamento pessoal, e aí você não organiza os arquivos, os documentos, as suas tarefas, vai deixando tudo bagunçado, você não tem disciplina, vai trabalhando e vai jogando as coisas. Com o passar do tempo, você vai se sentir desgastado, porque você vai olhar aquela bagunça e não vai ter motivação para trabalhar. Na sua casa, vai tomar banho, ao invés de pegar a toalha e colocar no varal para secar, você joga no sofá. Aí vai lá no quarto se trocar, joga a meia na cama, joga a camisa na pia, almoça, deixa o prato na mesa, vai colocar o tênis, deixa o chinelo no meio do caminho. Aí você vai olhar a casa toda bagunçada, o cansaço vai te abraçar e vai te espremer, e você vai falar assim: meu Deus, dá coragem para arrumar isso aqui. Falta de disciplina. A vida espiritual é a mesma coisa. Para de orar, para de ler a Bíblia, não tem horário para acordar, não tem organização, não tem devocional nenhum, não pega um livro nem para ler um pouquinho de um capítulo, não lê nem um pedacinho de um capítulo da Bíblia, não tem disciplina nenhuma. Aí chega na igreja cansado, se arrastando. O outro aspecto, segundo, despreparo. Voltando ao exercício físico, eu me canso por não ter preparo.
A conclusão que eu cheguei na última sexta-feira de não concluir a corrida, o trajeto, por não ter obedecido o líder da equipe, é de preparar-se durante a semana. Não pode chegar no único dia e querer alcançar a meta. Você tem que ter disciplina, boa alimentação, tomar bastante água, praticar exercícios, alongamentos. Então, ter preparo. Prepare-se. Se prepare para a vida cristã. Estude. Envolva-se com a igreja. Procure aconselhar. Desenvolva a vocação que você contempla. Cada um de nós temos uma vocação. Então esteja preparado, faça isso. Um outro aspecto, o excesso de atividade gera cansaço. Não compartilhe com ninguém. Está estressado, está no limite, já está explodindo. O nosso corpo, ele precisa produzir um hormônio chamado serotonina. Esse hormônio ele é responsável pela alegria e bem-estar. E geralmente, as pessoas que estão em crise depressiva, elas tomam um captador da serotonina chamado fluoxetina. Não sei se alguém que já tomou. O que esse remédio faz? Ele vai lá no seu cérebro e estimula as glândulas do seu corpo a produzir este hormônio. O hormônio chamado serotonina. Então quando você toma um remédio, você se sente melhor, dá mais ânimo, você trabalha melhor, você começa a sorrir. Quando você tem o excesso de estresse, muita cobrança, muita pressão, o seu corpo ele vai se inibir. Então o seu cérebro não produz a serotonina, não dá o comando. E aí você se sente cansado, dói aqui, nessa região do ombro, dói o pescoço, fica duro, a pessoa não consegue baixar a coluna, não anda direito. E aí qualquer coisinha que fala, puf, explode. Grita, fica agressivo com os filhos, não tem paciência, não tem bom raciocínio, falta oxigenação no cérebro, não lembra das coisas, começa a esquecer a chave do carro, esquece o talão de cheque, esquece o cartão. Então, isso é o excesso de trabalho, o excesso de atividade. Compartilhar. Se nós temos muitas atividades, nós precisamos diminuir. Então nós precisamos de uma válvula de escape, como uma caixa d'água que tem um ladrão. Quando ela enche muito, a boia quebrou. Aí vai enchendo, para não derramar da caixa, foge pelo ladrão. Assim é a nossa vida. Então você precisa arrumar uma fuga. De repente você gosta, sei lá, de andar de moto, moto é muito perigoso, né? Mas gosta de jogar futebol, vai correr. A gente colocou no boletim aí, está cansado da correria da vida, vai correr com a gente no Taquaral. Né? Ou de repente gosta de pescar, vai pescar, precisa. Não tem problema, pastor, eu vou pescar, tá? Amém. É melhor você ir pescar um dia, faltar um dia do culto, do que você perder sua família, né? E abandonar tudo porque está estressado demais. Excesso de atividade pode ser também patológico. Por exemplo, um problema de tireoide, né? Diabetes, que gera muito cansaço físico e mental. E você não sabe daquela enfermidade. E aí você não trata, não toma medicamento e você começa a sofrer as consequências disso. E tem muito cansaço. A presença do pecado na vida cristã é assim. É por isso que Paulo, quando escreve a igreja de Corinto, falando sobre a ceia, ele diz assim, que aquele que come do pão e toma do vinho sem discernir o corpo do Senhor, o que isso significa? Sem pensar a priori, de maneira minuciosa, talvez, o que de fato representa o pão e o vinho, e sem se preocupar com isso, essa pessoa, sendo indiferente, ela começa a desenvolver uma enfermidade espiritual. Ele diz assim, é por isso que há entre vós muitos fracos, cansados, e que dormem. Fraco é aquele que não tem ânimo, ele está indiferente. Cansaço, a palavra de Paulo, igreja de Corinto, eu fui pesquisar uma vez, remete à ideia de alguém que está com gripe, já teve estado gripal terrível, você só fica deitado. E aí ele conclui dizendo assim, e que já morreram, na versão NVI. Então ele já não sente mais nada, já não sente culpa, ele está na igreja, mas também não está nem aí com o pecado, toma ceia, continua pecando. E isso tudo pode ser gerado por uma causa que ocorreu por causa da presença do pecado. Em último lugar, o cansaço pode ser congênito, ou seja, recebeu durante a sua formação. De repente, quando foi gerado no ventre da mãe, aquela criança tem uma má formação que pode lhe promover cansaço extremo durante a sua vida. Quantos cristãos hoje, por isso que eu digo que a maior necessidade da igreja é discipular e não evangelizar, estão com problemas porque foram
ou receberam de maneira congênita na sua formação. No início da sua conversão já aprenderam errado. Esse é difícil de mudar, porque ele já aprendeu assim. E aí, quando ele é confrontado com a verdade, ele tem esse cansaço ou esse desgaste. Concluindo o versículo 10. Portanto, volta um pouquinho. Pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, se nós mantermos o nosso ânimo, a nossa força. E ele vai usar uma preposição e vai ligar o raciocínio. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ele vai falar sobre a vida cristã na sua totalidade, até o momento em que Deus dizer assim: para de respirar. E aí o espírito sai do corpo, você cai durinho. Façamos o bem a todos. Isso é obrigação. Estamos debaixo dessa ordenança. E ele diz: principalmente aos da família da fé. Voltamos ao início da pregação, a importância da igreja. Agora nós devemos fazer isso, por quê? Porque nós temos uma ordem do nosso Senhor. E se nós não procurarmos fazer o que é certo, nós estamos desacatando a autoridade de Deus. E nós temos a orientação paterna, porque Deus é Pai. E o que Deus nos ensina é que o filho que não buscar a comunhão e o auxílio do seu irmão será repreendido pelo Pai. E se nós somos irmãos em Cristo Jesus, se estamos na mesma fraternidade, se somos aliançados pelo mesmo sangue, nós temos esta obrigação. O Senhor cobrará de nós, se nós não cuidarmos uns dos outros. Vamos fazer isso. Os tempos são difíceis, desafiadores, mas nós somos chamados a viver em unidade. Eu gostaria de convidar a ficar em pé neste momento para nós orarmos. Peço ao presbítero Edgar que entoie um louvor depois desta oração, e depois eu vou ministrar a bênção apostólica e nós vamos encerrar. Feche os teus olhos. Amado Deus, obrigado por tua santa palavra. Obrigado porque nós somos edificados dia após dia pelas Escrituras. E obrigado pela vida destes irmãos que aqui estão, que amam ao Senhor e que querem viver de maneira santa e irrepreensível. E hoje nós fomos advertidos por tua palavra sobre a importância do amor cristão e da vida em comunidade. Eu sei, Senhor, que nós temos muitas diferenças na construção da nossa história, diferenças na organização da nossa família, diferenças na nossa formação educacional, diferenças nas experiências da nossa vida, mas nós cremos que é possível vivermos em unidade, respeitando os limites, respeitando os princípios morais estabelecidos pelo próprio Cristo, vivemos de maneira santa. O mundo está perdido no pecado e ele tem seduzido muitos cristãos. Existem muitos que há muito tempo têm escutado uma palavra de advertência, uma palavra de correção, mas ainda assim continuam praticando as mesmas coisas. Se entregam à luxúria, ao desejo do próprio coração. É muito difícil, Senhor. O mundo nos seduz. Nosso coração deseja o erotismo, a futilidade, o pragmatismo, o dinheiro, o reconhecimento dos homens, a admiração das pessoas. É isso que deseja o nosso coração. Mas nesta noite, como cidadãos que vão morar no céu, nós estamos aqui para dizer ao Senhor que estamos dispostos a aprender pelas Escrituras, ainda que doa em nós, vivermos para a glória do Senhor. Nos ensina a orar, a ler as Escrituras com um coração humilde,
a falar. Tira de nós essa mania de ficar constrangendo pessoas, observando a vida dos outros, questionando. Meu Deus, nós não somos perfeitos. O apóstolo Paulo nos ensinou a examinar os próprios atos. E uma vez que nós somos aprovados, nos orgulhamos na cruz de Cristo, pelos méritos dele, aí sim nós poderemos assistir e cuidar daqueles que estão fracos na fé. Cuida da sua igreja. Esta é a minha oração, em nome do teu Filho Jesus.